Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Livros e Direito. Eu sou o professor Alan Lopes e hoje eu quero compartilhar com vocês, quero incentivar vocês a fazer a leitura da obra Como os Advogados Salvaram o Mundo, uma obra escrita pelo Dr. José Roberto de Castro Neves, ele que é doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E esse livro foi publicado pela editora Nova Fronteira. Se você é advogado, se você tem a pretensão de se tornar um advogado, para mim, a leitura dessa obra é obrigatória. É interessante porque o autor ele apresenta nessa obra a história da advocacia. E ele faz isso de uma maneira que, desde a introdução, nos enche de orgulho ser advogado. Mas a leitura ela é tão agradável que ela merece ser feita mesmo que você não seja um advogado, um operador do direito. Eu adorei a premissa com que ele começa o livro, lembrando que médicos, engenheiros, os comerciantes e economistas geralmente são destaques na sociedade. Mas e os advogados? E é isso que ele faz. O livro ele traz a importância da nossa profissão e ele faz a gente pensar o que aconteceria com a sociedade sem os advogados. Eu assinalei algumas verdades práticas que o autor registra nessa obra e eu quero compartilhar com você. A primeira delas é que na faculdade não se aprende a advogar. Lá na faculdade são ensinadas as normas, as leis, os costumes, mas o que ele diz, isso é uma grande verdade, é que isso não é suficiente para advogar. Isso é apenas conhecer o ordenamento jurídico. Nas palavras do autor, advogar é muito mais. É representar os interesses do seu assistido. Então, gente, o livro ele é um diferencial. Porque nossas faculdades, elas não apresentam a história da advocacia. E a cada página, o autor ele vai destacando o que nós, advogados, sentimos na prática. Ou seja, que a prática diária da advocacia vai nos forjando. Advogar é um exercício de amor ao próximo. É colocar em ação a empatia, a capacidade de se colocar no lugar de uma outra pessoa. E é muito interessante porque o livro começa lá no passado. Desde quando o mais forte prevalecia na sociedade e não havia discussão entre as pessoas. E ele vai passar também pelo início do uso da palavra para que se possa resolver os problemas, até o momento em que uma pessoa começa a falar com a outra pessoa, ou até mesmo falar no lugar de uma outra pessoa, e assim nascia o advogado. A obra passa pela lei expressa na religião, pelo direito romano, pelos tribunais feudais lá do século XII, XIII, pela Revolução Protestante, porque Lutero, que foi um dos epicentros, ele passou pela faculdade de Direito de Erfurt, até que ele chega no capítulo que dá o nome ao livro, Como os Advogados Salvaram a Humanidade. Talvez a única ressalva minha seja que no meu exemplar, os últimos capítulos estão com a letra mais clara que no restante do livro. Mas não é nada que impeça a leitura. Eu apenas pontuo isso porque isso poderia ser um detalhe observado para próximas edições. Desde que eu considero essa uma obra de verdade magistral na minha opinião. Eu recomendo demais para vocês. Ótimas leituras, um abraço e até o nosso próximo vídeo.